Boa noite. Conseguem visualizar minha tela, pessoal? Sim, pronto. Perfeito. Então, vamos lá. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre feedback, tá? A gente vem falando durante as nossas aulas a questão da aprendizagem motora, em que eu preciso, né? O meu organismo utiliza formas para conseguir corrigir movimentos, melhorar habilidades, né? Uma dessas formas é a questão do feedback. Como se fosse uma retroalimentação, uma devolutiva do meu corpo para ele mesmo, para a gente entender, né? Se eu preciso mudar a força do movimento, a direção, o que eu preciso fazer para melhorar aquela habilidade que eu estou em treinamento, tá? Então, na verdade, se a gente for pegar exatamente o que significa, né, em relação a dicionário mesmo, é aquela informação que eu obtenho a partir da ação, né? E ela vai servir para avaliar o meu próprio resultado, o resultado da transmissão disso, tá? É um controle, um sistema que a gente tem de reinserir novamente, reintroduzir valores, né, ou verificações que eu necessito. No caso da aprendizagem motora, que valores seriam esses? Exatamente aquilo. Eu consegui concluir a minha tarefa? Que habilidade que eu estava treinando? O que eu preciso melhorar? Então, são todas essas informações que vão voltar ao meu sistema e vão me direcionar ou para continuar realizando a habilidade da mesma forma que eu estava realizando, porque está dando certo, então, ok, vamos continuar assim, ou então para alterar e modificar essa estrutura, tá? Então, uma das coisas que nós temos são os feedbacks que são intrínsecos da tarefa, tá? São aqueles feedbacks internos que eu utilizo de meio interno para verificar se aquela minha tarefa está acontecendo de maneira adequada, se eu estou atingindo o objetivo, ou se a minha aprendizagem está sendo efetiva, eficiente naquele momento ou não, tá? Uma delas é a questão visual, é o feedback visual, quer dizer, eu estou treinando para lançar a flecha no alvo. Qual vai ser o seu feedback? Eu vou olhar. Se ela atingir o alvo, eu consegui entender que, ok, o movimento tá bom, a força tá boa, eu consegui atingir o meu objetivo, que era acertar o alvo. Suponha que eu lancei essa flecha e ela veio para aqui, ó, completamente fora do alvo. Eu vou visualizar isso, eu vou enxergar esse resultado e vou modificar a forma que eu atiro a próxima flecha. Ou eu direciono melhor o arco, ou eu faço de uma maneira mais adequada o movimento do braço. Ou seja, nós vamos tentando outras estratégias para conseguir atingir o nosso objetivo. No caso aqui do exemplo, atingir o alvo, tá? Uma outra forma de feedback, né? Esse aqui é um exemplo clássico, é o auditivo. Quando eu ouço algo e aquilo é quem me diz, por exemplo, aqui, para iniciar essa tarefa, eu preciso de um start, né? Eu preciso de um início. E qual seria esse início? Justamente o estímulo auditivo. O feedback auditivo me diz o quê? Dispara, começa a corrida, iniciou agora a sua prova, tá? Então, a partir disso, a gente consegue realizar a tarefa que eu estava programado, tá? Ou quando na aula, por exemplo, vocês dizem assim, lá, para os seus alunos, olha, vocês vão correr deste ponto da quadra até o outro no momento em que eu apitar. O feedback vai ser o quê? O apito, né? Eu sei que eu preciso iniciar
iniciar a tarefa ou finalizar, dependendo do objetivo que o professor tem. Ele pode dizer assim, olha, essa tarefa só vai terminar quando soar o apito, tá? Ou eu peço para fazer uma troca de movimento. Quando eu apitar 2 vezes, vocês vão mudar o movimento para flexão. Estão fazendo a extensão, vão fazer a flexão. A gente é quem vai dizer, tá? Como é que vai ser feito. E um dos feedbacks mais, né, sensíveis do ponto de vista intrínseco é aquele que nós chamamos de proprioceptivo. Ou seja, é a percepção do meu próprio corpo em relação a ele mesmo, tá? Eu não preciso olhar, eu não preciso ouvir nada, eu consigo, por exemplo, perceber qual a altura, qual a angulação que o meu braço está, mesmo sem olhar para ele, tá? Então, se eu pedir para vocês assim, gente, ó, vamos lá, eleva o braço esquerdo, põe lá acima da sua cabeça e fecha os olhos. Você não precisa olhar para verificar que o seu braço está acima da sua cabeça. Você percebe através de sensores da própria articulação, que vão ditar para você o quê? Essa articulação está na posição que foi solicitada. Tá? Então, é uma sensação própria do organismo. O próprio corpo percebe, através disso, que a gente consegue, né, fazer o movimento, inclusive sem olhar para ele. Tá? Eu não preciso olhar para a minha articulação, eu não preciso olhar para a região que eu estou trabalhando para conseguir fazer o movimento ou o exercício. Eu consigo fazer isso, inclusive, de olhos vendados, tá? Porque o meu corpo percebe através dos seus estímulos internos, tá? O feedback tátil, de sensibilidade tátil, né? Onde eu consigo perceber, por exemplo, aqui também eu não preciso do estímulo visual. Eu consigo perceber a posição dos rachis, aqui no exemplo, através do toque da minha mão sobre eles, tá? Então, se a gente pedir, por exemplo, para que as crianças levem rolando o bambolê de um ponto a outro de olhos vendados, elas podem perder um pouquinho a direção, mas elas vão conseguir perceber se elas estão segurando esse bambolê. Através do quê? Do estímulo tátil, tá? Então, a sensibilidade tátil, muitas vezes, é quem nos dá a devolutiva, tá? Um outro exemplo disso, ó, quando eu vou fazer a sensação do estímulo tátil, vai me alertar para o quê? Estou fazendo uma escrita com uma caneta de ponta extremamente fina. Eu consigo perceber, através do tato, quanto de pressão eu tenho que colocar para realizar a escrita, tá? Então, a gente vai conseguir fazer essa percepção e a gente vai ou mantém daquela mesma maneira ou vai aquela forma de realizar a atividade, tá? Quando que a gente opta pela troca? Eu opto pela troca ou um novo formato de realizar a atividade quando eu entendo, né, a devolutiva, esse feedback me diz assim, não deu certo, não funcionou. Com a caneta, por exemplo, você esmagou a ponta da caneta, virou um borrão no papel. Vai dizer assim, não funcionou, eu preciso colocar uma leveza maior aqui nesse movimento, porque senão eu vou estragar a ponta da caneta toda hora, tá? Então, essas são coisas que a gente faz. Muitas vezes sem grandes pensamentos, né? Agora a gente está fazendo uma discussão em aula, então nós estamos falando a respeito disso. Mas eu não fico pensando assim, tá, eu vou, né? Não é um pensamento tão concreto. Eu simplesmente mudo o formato. Né? Percebi, não deu certo, eu mudei o formato. Tá? Mudei a forma de realização, ok? A gente tem também o feedback extrínseco, é aquele que parte do meio externo para o meio interno. Esses todos que nós dissemos até agora são feedbacks intrínsecos, parte de dentro do meu organismo, percepção interna, eu visualizo o que aconteceu lá fora e faço as modificações. Outra forma de feedback
extrínseco, que geralmente é colocado de que maneira? A grande parte das vezes, a gente informa se a tarefa deu certo ou não, através da verbalização, tá? E é claro que isso, algumas vezes, é redundante, porque o meu corpo já percebeu, eu já visualizei, eu já enxerguei aquilo, eu já percebi, tá? A gente chama isso de conhecimento de resultado. Então, por exemplo, o garoto foi lá, estava treinando para bater pênalti. Ele foi e fez o ato da cobrança de pênalti. E aí o treinador falou assim: você perdeu, errou! Ué, sim. Ele está simplesmente reforçando um feedback intrínseco, tá? Porque geralmente a própria pessoa já percebeu que ela não atingiu o objetivo que a tarefa lhe pedia, tá? Mas isso também é importante, esse reforço ele é importante para o processo de aprendizagem, tá? Não é ruim, não. A outra questão é o conhecimento do desempenho. Também, geralmente, a gente faz isso pela verbalização. Eu informo sobre o desempenho. Geralmente, o que a gente vai dizer para esse aluno sobre a qualidade? Olha, foi legal, você atingiu o objetivo da tarefa, mas o movimento do seu braço não está adequado. Você precisa colocar o braço mais à frente. Por exemplo, se estiver fazendo uma aula de natação, tá? Então, você corrige os detalhes, tá? Então, geralmente, como que a gente faz isso? A gente descreve o erro que aconteceu, tá? Olha, você colocou o braço muito à frente ou você deixou o cotovelo muito flexionado. Você precisa deixar o seu cotovelo um pouco mais estendido e ampliar o movimento do seu ombro. Nós fazemos a descrição daquilo que não estava adequado, tá? Isso é importante para que eu corrija. A outra forma, né, é você, além de fazer a ação, você prescreve como ele deve fazer, que é o que eu falei. Eu fiz um exemplo só, eu descrevi e prescrevi o que ele deveria fazer. Olha, o seu braço não está adequado. Você deve colocar mais para frente, estende mais o cotovelo, ou flete mais o cotovelo, leva o ombro mais à frente. Você diz a ele como ele pode corrigir, tá? Isso, tanto para o processo de aprendizagem motora, como qualquer outro processo de aprendizagem, tá? Quando a gente fez as discussões, que a gente discutiu sobre as aulas práticas, a gente falou, sempre eu digo para vocês, olha, mas vocês também podem fazer dessa maneira. A gente vai focando em alternativas, né? Então, eu te dou ferramentas para corrigir o seu erro, certo? Não adianta nada também, a gente só fala assim, você errou. Uhum, tá, isso eu percebi por mim mesma. O que eu faço para acertar? Mas tem que ensinar, olha, se você mantiver o corpo mais retinho aqui, consegue melhorar. Sabe aquela coisa de ensinar para a criança, quando ela vai fazer a primeira vez, tarefas de equilíbrio? Fixa o olhar à frente, finge que tem na parede, olhar lá, que facilita vocês ficarem equilibrados. Isso é uma prescrição. Eu estou desenvolvendo uma forma de auxílio. Eu estou auxiliando que ele não cometa mais o mesmo erro, através da descrição, da prescrição de alguma coisa. Tudo bem? A gente ainda pode classificar os feedbacks de maneira motivacional, tá? Geralmente isso é externo, né? A motivação é aquela coisa assim, vai lá, você consegue. Geralmente isso quem faz é quem está fora da tarefa, não quem está dentro da tarefa, né? E a gente tende a fazer isso melhorar a execução da tarefa, para progredir na execução dessa tarefa, tá? Esse estímulo, ele sempre vai focalizar no comportamento de quem está realizando a tarefa a questão de gerar mais confiança, tá? Gerar confiança para que ele consiga realizar
e melhorar a realização, tá? Todo ser humano precisa de estímulo, precisa de motivação, precisa de algo que mova, né? Então, assim, vocês estão aí, vocês estão estudando, vocês estão assistindo às aulas, vocês têm uma motivação. Uma motivação que pode ser interna, minha motivação. Eu decidi que eu queria ser educador físico, eu decidi que eu vou ser o educador físico, eu vou ser um cara bem legal na minha profissão, e eu vou optar por estudar pra caramba e vou fazer isso. Isso é uma motivação interna, é algo que eu faço porque eu quero. A motivação é minha, é uma motivação pessoal, seja lá por que for eu que eu escolhi essa profissão, por exemplo. E a gente tem as externas, né? De alguém falar para vocês assim, não, pô, vai lá, legal, estuda mesmo, você vai ver, você consegue, cara, você vai ser um baita de um educador físico, legal, tá? Eu brinco que no mundo a gente não consegue pensar muito nas motivações externas, por quê? A gente tem aquela questão de que muitas vezes a gente é desestimulado de qualquer tipo de atividade, é verdade ou não? Eu, por exemplo, quando decidi que eu faria fisioterapia, diversas, assim, eu perdi as contas de quantas vezes eu ouvi assim, nossa, vai ser fisioterapeuta? Ai, coitado, vai morrer de fome. Até hoje eu brinco, né, que não morri de fome, aliás, estou bem gordinha por acaso. E sobre unicamente da profissão que eu escolhi. Vocês devem ter já escutado isso em algum momento da vida de vocês, quando vocês decidiram fazer o curso superior. Não é? Ainda não, professora. Ainda não, porque tem gente que fala assim, ah, você vai fazer isso? Por que que não escolheu fazer TI? Que tá na moda, né? Ai, por que que não escolheu fazer... É porque você não foi ser... Eu ouvi muito isso. Por que você não foi fazer medicina? É porque eu não quis. Era o que eu queria fazer. A gente ouve diversas coisas. Em todas as atividades que a gente vai fazer na vida, tá? Então, a primeira motivação tem que ser minha, tem que ser interna. As motivações externas, nossas, como professor, devem prezar e estimular pela confiança, pela melhoria da confiança do aluno. É o que eu sempre falo para vocês. Se ouvirem isso, apaga, deleta. Conheço excelentes educadores físicos que estão muito bem obrigados, que trabalham super bem, que são super cotados e requisitados. Eu não tenho que ficar pensando que não vai dar certo, não sei o quê, tá? Muito pelo contrário. A gente tem que ter a questão do reforço, pode acontecer, de que forma é o motivo? Reforçando, tá? Seja de forma positiva ou negativa, tá? O reforço, ele pode ser positivo ou negativo. Então, imediatamente depois que eu tenho uma resposta que aumenta a probabilidade que isso vá acontecer novamente, tá? Eu vou dizer para ele assim: não, vai lá, vai dar certo. Mexe um pouquinho no braço, já faço uma prescrição, mas motivo que ele continue, tá? Ou não faz isso. Também é uma forma de reforço, mas é um reforço utilizando uma negativa, tá? Eu sempre gosto dos reforços, todos os reforços utilizando frases positivas, afirmativas. Eu acho que eles surtem um efeito mais rápido. A gente ouve não demais na vida, né? Então, dentro dessas áreas, eu sempre prefiro os reforços positivos. Mas, independente, você pode falar assim, não, isso não. Ó, melhora o movimento aqui. É um reforço, mesmo utilizando a forma negativa, tá? E você pode usar a forma afirmativa. Não, vai, é isso mesmo, só muda um pouco o braço. Você fez a mesma coisa, mas não usou a frase de forma negativa, tá?
existe um feedback punitivo, né? Que ainda é utilizado em algumas áreas, que é o oposto de reforçar, é exatamente fazer o quê? Dizer assim, não, se fizer isso, a gente vai fazer 50 flexões, por exemplo. Tá? Você impor ao erro uma forma de punição, tá? Isso pode acontecer em algumas situações, tá? Então, o que a gente tem de fazer? Tá? Todo mundo precisa ser capaz de utilizar a informação que recebe. Então, a primeira coisa que eu tenho que ter é certeza de que aquele feedback que eu estou devolvendo para aquele indivíduo, aquela devolutiva que eu faço para ele, ela está sendo compreendida, tá? Não adianta eu fazer uma devolutiva que não é compreensível, tá? Isso só tende a não fazer efeito nenhum, tá? Então, é preciso que a gente classifique de que maneira. Eu sempre vou verificar a tarefa e vou perceber o quê? O que está mais discrepante ali naquele movimento ou naquela tarefa? O que está mais inadequado? Ó? Qual é o erro mais gritante? É esse que eu vou corrigir primeiro. Aquele que está mais importante, que está em evidência no momento, tá? Então, eu inicio por ele. Vamos suponha que dentro de uma mesma tarefa, o indivíduo cometa 10 erros. Que você perceba que 10 coisas estão erradas. Se a gente for corrigir as 10 coisas ao mesmo tempo, ele vai ter dificuldade, inclusive, de fazer essa correção. Principalmente se ele for iniciante naquele tipo de tarefa, tá? Então, o que a gente faz? Eu verifico primeiro qual é a tarefa ou qual é o problema mais importante. Então, um exemplo. A hora que o indivíduo vai fazer, sei lá, ele está fazendo salto com obstáculo. Ele está iniciando nessa prática. Então, você percebe que a coisa mais importante, que ele não consegue transpor aquele obstáculo, porque ele não faz a aceleração, ele não pega a velocidade suficiente que lhe permita fazer o salto. Embora você perceba que a hora que ele faz o salto, ele posiciona o pé de maneira errada, o joelho de maneira errada, ele pode lateralizar ou inclinar o tronco mais para um lado do que para o outro, e isso acaba prejudicando o equilíbrio dele. São coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo. O que a gente vai corrigir primeiro? Aquilo que for mais importante para a tarefa. Então, a primeira questão que é mais importante é a velocidade, então eu corrijo a velocidade primeiro. Então, assim, ó, você precisa fazer assim. Vamos lá, toma mais distância, acelera, impulsiona. Ok? A gente elege e depois a gente vai corrigindo os demais erros aos poucos. Tá? Para iniciantes, é mais fácil que ele consiga acertar quando a gente prescreve uma forma. Não adianta eu falar assim para ele assim, tá vendo? Tá errado, você não conseguiu transpor a barreira. Faço o quê? É a mesma coisa que eu pegar, sei lá, um trabalho de conclusão de curso de vocês e falar assim, a metodologia está inadequada. E aí você fala, mas o quê? Qual parte da metodologia? O que eu preciso corrigir? O que é para fazer? Se eu disser para você, ó, a metodologia está inadequada, você precisa corrigir as referências bibliográficas, você precisa fazer a citação no texto, pronto, eu já te dei uma direção, um norte para seguir. Facilita, né? Quando a gente está iniciando uma tarefa, isso facilita. Isso me deixa mais confiante, isso me ajuda no processo de aprendizagem, sem dúvida nenhuma, tá? Conforme a pessoa vai se tornando mais treinada, eu não preciso ficar fazendo prescrições. Eu descrevo. Você errou o posicionamento do seu braço. Ele já vai saber qual foi o erro que ele cometeu. Ele já tem mais treinamento, tem mais qualificação. Ele mesmo consegue
criar uma estratégia de autocorreção, tá? Então, são coisas que eu vou utilizar tanto uma quanto a outra, de acordo com a pessoa que está realizando a tarefa. Se é mais treinado ou menos treinado, tá? De acordo com a forma que ele está praticando aquilo e há quanto tempo ele tem praticado aquilo. E eu vou selecionar aquilo que eu acho mais viável para aquele momento, tá? Uma das coisas interessantes também, ó, é a questão de usar vídeos para quem está começando. Filma a atividade. E aí você mostra, olha, tá vendo aqui? Neste momento, você precisaria estar com o braço mais assim, ó. Então, corrija essa postura do seu braço. Quando o indivíduo se visualiza, quando ele consegue se enxergar, e hoje em dia a gente tem essa facilidade, porque todo celular faz uma filmagem. Você consegue fazer isso rapidamente, né? É mais fácil para o indivíduo perceber. Que eu vou unir feedbacks. O feedback interno dele, a percepção dele, a propriocepção, e eu utilizo uma imagem onde ele consegue perceber e visualizar aquilo que estava inadequado, tá? Quando a gente está falando, por exemplo, de atletas, eu posso fazer o vídeo, posso mostrar o vídeo para ele, mas eu não preciso fazer uma coisa superficial. Eu posso dizer para ele, inclusive, com conceitos mais detalhados de cinemática, né? Para que ele fique mais eficiente. Olha, esse ângulo de 75 graus do seu braço está reduzindo a eficiência mecânica do bíceps. Por isso que você não conseguiu atingir o objetivo com tanta facilidade. Eles já sabem disso. Eles já são mais treinados, eles conhecem, acabam conhecendo o linguajar, eles acabam se familiarizando com toda essa questão e eles conseguem entender com mais detalhes, né? Então, é claro que eu vou fazer isso de acordo com o meu aluno, né? Não dá para pegar e fazer isso com um cara que acabou de começar, que não é atleta, que você vai falar para ele assim, olha, na questão do exercício, neste momento que você fez isso com o seu braço e que a gente está fazendo uma contração excêntrica, ele vai falar assim, que é isso? Aí eu fujo dessa regra aqui, ó, que a pessoa deve ser capaz de utilizar a informação. Você está dando uma informação que ela nem conhece o termo. Então, dependendo da fase que esse indivíduo está e de conhecimentos que ele tem, você precisa facilitar a informação. Você precisa traduzir essa informação para uma linguagem mais leiga. É isso que a gente faz o tempo todo, né? Com os alunos, com pacientes, quem atende paciente. Você transforma o teu conhecimento técnico, científico, numa linguagem um pouco mais simples. Porque o indivíduo não tem a menor obrigação de saber. E se eu disser toda aquela linguagem rebuscada e toda cheia de coisa para ele, ele não vai ser capaz de utilizar aquilo para nada, porque ele não entendeu. Tá? Então, eu tenho que facilitar essa devolutiva. Ok? Então, sempre, né, a questão descritiva, ela deve ser utilizada, priorizada em relação às características mais importantes que eu preciso corrigir. E depois eu vou fazendo em relação ao próximo erro mais gritante e assim por diante, tá? Se as prioridades não forem respeitadas, se eu começar a querer fazer todas as correções ao mesmo tempo, no mesmo momento, sem dar um tempo para que essa pessoa absorva as informações que lhe foram passadas, eu vou colocar o carro diante dos bois e não vai resolver a situação, tá? O aprendizado vai ficar ineficaz, vai ficar prejudicado nesse sentido, tá? Então, infelizmente, é assim que acontece. A gente precisa elencar prioridades de correção e eu vou corrigindo de acordo com a prioridade. Então, a primeira prioridade que eu percebi foi que a velocidade para ele fazer o salto no obstáculo não estava adequada. Esse é o erro mais gritante, corrijo esse primeiro. O segundo erro é que ele posiciona errado o tronco. Isso desfavorece a dinâmica do movimento. Então, aí você vai corrigir isso numa segunda etapa, tá? Quando o
indivíduo está iniciando, eu preciso fazer essas correções com maior frequência, claro, até porque ele vai ter mais dificuldades na primeira etapa de aprendizagem, tá? Com a melhora da aprendizagem, a gente vai reduzindo isso aos poucos, para que ele também comece a utilizar a própria percepção para fazer as autocorreções, tá? Então, isso tudo eu vou ir dosando. Não existe uma forma, falar assim, nas primeiras 2 semanas você faz de forma mais frequente. Na terceira semana você reduz para 2 correções. Não tem, isso não é uma receita de bolo. Vocês vão ter que sentir de acordo com o aluno de vocês, de acordo com a tarefa, com a atividade proposta, com a forma que foi proposta, tá? Então, isso fica a critério do professor. É a gente que consegue perceber, no momento da prática, aquilo que eu preciso desenvolver ou não. Se eu preciso gerar uma frequência maior de feedbacks ou se eu posso reduzir isso, tá? Então, isso que eu vou fazer. Tá? Cuidado com aquela coisa de você nem esperar a tarefa terminar e já começar a fazer as correções enquanto ele ainda está realizando a tarefa. Porque isso dá um nó na cabeça. O organismo dele está tentando usar os feedbacks intrínsecos e ele começa a não conseguir prestar atenção, porque você está falando no mesmo momento em que ele está tentando entender a tarefa, tá? A gente tem que ter muito cuidado com isso. É preciso ter um tempo para esse indivíduo também ter a percepção própria dele, tá? Também destacar aquilo que ele precisa. E aí, em seguida, eu já faço o meu feedback. Não na mesma hora, não no mesmo momento. De maneira instantânea ali. Porque isso pode confundir ainda mais a percepção, tá? Então, a gente brinca, né? Que é possível até a vaca aprender a fazer os mergulhos de golfinho se a gente fizer um processo de aprendizagem e fornecer as correções adequadamente, as orientações de maneira adequada, tá? É extremamente importante. Isso é papel de vocês como professores, como educadores físicos, tá? De primar por essa questão de orientação. Tá? Isso em todas as áreas que vocês atuam dentro da educação física, né? Então, alguns de vocês, a gente já conversou, alguns de vocês atuam com capoeira. Eu preciso saber como eu aviso esse cara se ele está fazendo o movimento certo ou errado. Se a forma do golpe está coerente ou não está. Porque senão, ele muitas vezes não vai conseguir desenvolver o potencial completo dele, tá? Ele não consegue fazer isso. Isso serve, gente, também para coisas que as pessoas acreditam ser mais simples, tá? Um exemplo que eu sempre converso com vocês a respeito é a questão da utilização da musculação. Todo mundo acha assim, isso a pessoa vai lá e ela sabe como fazer. Porque o aparelho tá ali, principalmente quando é feito em aparelhos, né? Todo mundo acha que assim, não precisa de grandes orientações, o próprio aparelho só faz aquilo, o cara vai saber como fazer. Esqueçam, isso não é verdade. Não é verdadeiro. Se esse indivíduo vai fazer um leg press e ele posiciona mal os pés na máquina, ele posiciona mal o apoio de coluna dele, ele vai ter uma ineficiência de movimento. Isso vai afetar a questão do objetivo que ele quer, que é o aumento de musculatura, porque movimento ineficaz gera trabalho muscular ineficaz, eu tenho menos potência para hipertrofia. Se eu estou fazendo errado, eu demoro mais para ter o meu resultado. E aumento o índice de probabilidade de lesão para esse indivíduo. Tá? Então, não é tão simples assim. Se fosse simples, vocês não precisariam estudar tudo que vocês estudam, cara. Vocês estudam pra caramba, porque não é fácil.
Senão qualquer um entrava lá e falava assim, vou fazer isso aqui, parece que é assim que faz. E não é desse jeito que funciona, tá? Infelizmente, algumas pessoas pensam dessa forma e acham que é assim, que é possível fazer por si só, sem nenhuma orientação. E, infelizmente, como em toda profissão, isso eu não estou dizendo da educação física, estou dizendo de todas, a gente tem excelentes profissionais e a gente tem aqueles profissionais que não são bons. Que são aqueles que empurram as coisas com a barriga, que não dão a menor devolutiva para o aluno, que deixam até ver que o cara tá fazendo errado, mas fala assim, deixa quieto, depois ele melhora, ele vai aprender. O processo de aprendizagem sozinho, ele é muito mais difícil. Todo o processo de aprendizagem sozinho. Eu sempre brinco que ser autodidata é uma coisa muito complicada. Ser autodidata é para pessoas que são extremamente disciplinadas e detalhistas. Eu, por exemplo, não sirvo para ser autodidata. Entendeu? Não tenho disciplina suficiente para isso. Então, não dá. Né? A gente precisa fazer isso de maneira muito adequada. E isso é o que mantém a questão profissional da gente. Né? A partir do momento que eu utilizo as formas corretas, vocês vão verificar que os seus alunos terão melhor eficiência do trabalho, terão aprendizagem melhor, conseguirão melhores resultados. Aí eles vão dizer assim, putz, aquele cara é bom. Quando eu passei a treinar com ele, realmente eu percebi que eu melhorei, que eu atingi o objetivo que eu queria desde o começo, né? É essa a diferença. Tá? Você fazer coisas em que você traga esse indivíduo para conquistar aquilo que ele foi buscar quando buscou pelo seu trabalho. Ok? Então, assim, sempre prezem por fazer as orientações de forma adequada. Ok? Dúvidas em relação a isso? Colocações? Vocês estão tão quietinhos hoje? Vocês são sempre assim quietinhos, né? É de boa. Tô tranquilo, senhora. Então tá ótimo. Se quiserem colocar exemplo de vocês, fiquem à vontade, tá? Então, agora que a gente conversou um pouquinho sobre feedback, vamos conversar um pouquinho sobre o ambiente do aprender, né? Para se aprender, a gente precisa de um ambiente adequado, que proporcione uma aprendizagem mais eficiente, tá? Por isso que todo exercício físico praticado com orientação é considerado uma prática estruturada. Tá? Eu não faço de qualquer jeito. Eu tenho uma estrutura, eu tenho um formato, eu tenho um modus operandi a seguir. Eu tenho um jeito correto de fazer. Isso propicia uma aprendizagem mais eficiente, tá? Exemplos, até de outras formas de aprendizagem. Escolas, universidades, são ambientes que são estruturados, programados, para facilitar o processo de aprendizagem. É o que a gente brincou agora há pouco, né? Que eu falei para vocês. Ah, mas dá para o cara fazer estudando sozinho na casa dele, ele aprende? Aprende, mas existe uma dificuldade maior, porque quando você está num ambiente que te proporciona isso, te proporciona as reflexões, te proporciona material adequado, te proporciona estrutura, você aprende mais fácil. Tá? A mesma coisa acontece para a questão do aprendizado motor. Se eu tenho um ambiente preparado para, eu vou ter mais eficiência para aprender. Eu aprendo de maneira mais adequada. Tá? Então, quais são os objetivos quando eu tenho um ambiente para prática estruturada? É mostrar, né, para o indivíduo que ele consegue praticar uma ou mais tarefas ao mesmo tempo.
tá? Corporalmente isso é possível, fisiologicamente isto é possível e na prática isto é possível também, tá? Facilitar a aprendizagem e principalmente a fixação daquilo que se aprendeu, né? Se você só aprendeu agora, só sabe neste momento, e num outro momento que eu pedi para você utilizar os conceitos de aprendizagem motora numa aula prática sua, você não souber nada, você não aprendeu. Porque você não reteve e não conseguiu transferir para uma outra atividade, tá? É humanamente impossível para qualquer um de nós saber tudo de tudo. Então, muita coisa, quando a gente vai realizar na prática diária do nosso trabalho, nós fazemos por transferência, por associação. Eu tenho um conhecimento prévio, que pode não ser o exato que eu precise para aquela prática, mas que vai servir porque através daquele conhecimento eu consigo fazer uma reflexão crítica e realizar a prática de maneira adequada, tá? Então, isso tudo é importante. Aprendizado que não tem retenção daquilo que se aprendeu, não foi um aprendizado eficaz, tá? É aquela coisa, é o andar de bicicleta. Por que que eu sei que o cara aprendeu? Porque ele pode ficar 10 anos sem andar de bicicleta. Quando ele for andar novamente, ele sabe o que ele tem que fazer. Ah, ele vai bambear nos primeiros 5 minutos, ele vai dar uma, né? Tá, vai. Mas ele consegue, tá? Então, isso é importante. Assim, eu sei que ele realmente teve uma fixação, ele realmente aprendeu. Não foi uma questão momentânea. O aprendizagem tem que ser uma fixação que não tem reversão no meu procedimento de sistema nervoso, tá? Variação de prática melhora o processo de aprendizagem motora, tá? Todas as vezes que eu conheço mais parâmetros, e a gente falou isso diversas vezes aqui nas nossas aulas, né? É o meu Excel em branco, conforme eu vou alimentando com mais parâmetros, eu vou melhorando a minha planilha, eu vou facilitando a execução dos movimentos, mesmo que eles precisem ser utilizados num contexto diferente. Eu tenho um movimento base. Eu o conheço e sei como transferir esse aprendizado básico para algo mais complexo ou de um contexto diferente, tá? Isso é extremamente importante. Senão não tem sentido, né? Você vai dizer assim, aprendi? Não necessariamente. Se eu não consigo aplicar e não consigo utilizar esse movimento em nenhuma outra atividade, só naquela atividade exata com qual eu aprendi, eu não estou conseguindo fazer transferência de aprendizagem. Então, eu não aprendi direito. Ok? Eu não tive uma aprendizagem efetiva. O tempo de prática, ele não é só ele que vai interferir, tá? Mas a qualidade dessa prática também é importante. Então, não é só quanto tempo eu pratico, mas com que qualidade eu pratico. Tá? Professora, Oi. só aquele ditado do... Como que é? É rapidez inimiga da perfeição. Alguma coisa Exatamente, assim, né? A pressa é inimiga da perfeição. É, a gente isso aí. não aprende direito se a gente não fizer as coisas dentro do limite de tempo que ela é necessária, né? Além disso, ó, não é só o quanto tempo eu faço, porque tem gente que pratica e fala assim, eu pratico isso, tá? Há quanto tempo? Há 2 anos. Mas eu não tenho qualidade de correção, eu não tenho qualidade de orientação, eu não modifico, e isso não tem um efeito dentro do meu processo, tá? Então, quanto mais prática se oferece para um aluno, melhora o processo de aprendizagem para ele. Diversas práticas, práticas diferentes, usar protocolos de treinamento diferente, usar formas diferentes de aula, usar coisas diferentes, distintas a cada tempo. É claro que não precisa também, gente, aquela coisa assim, não é aquela coisa doentia, que assim, eu não posso nunca repetir
uma aula. Eu dou aula de, sei lá, tem gente que vai trabalhar com aula de dança. Eu dou aula de dança, eu não posso repetir nunca o mesmo passo? Claro que pode. Não é isso que a gente está dizendo. Mas quanto mais passos de dança e diferentes passos de dança você treinar, maior a possibilidade que esse aluno tem de aprender, porque ele vai experimentar muitas coisas e vai conseguir trocar e utilizar isso em outros momentos da vida dele. Tá? Então, é extremamente importante, porque quanto maior o número de coisas que eu faço, de tentativas de coisas diferentes relacionadas à minha prática, melhor. Eu tenho maior possibilidade de aprendizado. Tá? Agora eu vou lá, faço todo o treino somente daquele jeito. Não muda nunca. A gente vai começar com o alongamento, não muda nem a ordem do alongamento. Começa alongando isquios, passa para alongar, né, peitoral, e até a ordem do alongamento é sempre a mesma. Você não amplia a possibilidade do seu aluno desenvolver outras coisas. Você corre o risco de deixar a tua prática enfadonha, chata, porque é aquela coisa assim, vamos lá de novo, né? Acaba deixando sem estímulo para aderência, por exemplo, ao treinamento. Vamos lá, fazer o mesmo treino. 50 repetições lá para fortalecimento de quadríceps, vou fazer 25 para o tríceps oral, vou fazer 25 de bíceps. A pessoa já vai com uma motivação interna menor. Você fala assim, fazer de novo a mesma coisa. Fica um pouco robótico demais a prática, né? É o que a gente está conversando. Não precisa ser aquela coisa também de todo dia fazer tudo diferente, porque treino exige repetição também, né? Também não dá para eu treinar sem repetir. Mas eu posso variar a forma de treino, tá? Então, pegando lá de novo o exemplo da musculação. Usem protocolos de treinamento diferentes. Tem vários que vocês podem utilizar. Então, usa mais de um. Carga maior, repetição menor. Depois inverte. Carga menor, mais repetições. Vai trocando a forma de realização, tá? Isso estimula o aluno e isso favorece o aprendizado, tá? A gente pode fazer, então, de que maneira? Eu posso fazer períodos em que eu faço a atividade, períodos que eu dou um descanso. Eu posso alternar as formas de realização. Eu preciso pensar em como que eu vou motivar esse aluno para continuar realizando as práticas, como que eu vou dar as informações e como que eu vou preparar o ambiente de prática. O ambiente de prática ele é extremamente importante para o processo de aprender. Se ele é mal preparado, se ele não tem o mínimo de pensamento de como eu vou fazer, eu não consigo uma boa aprendizagem, tá? Então, é a questão da transferência. Toda vez que eu consigo utilizar uma tarefa aprendida em qualquer outro treinamento ou em qualquer outra nova tarefa, isso indica que o meu aprendizado foi eficiente. Tá? Eu consegui captar exatamente o que eu precisava e eu consigo, numa tarefa completamente diferente daquela que eu treinei anteriormente, eu consigo falar assim, se eu fizer esse pulo desse jeito aqui, vai dar certo. Eu estou transferindo, tá? Isso é transferência de aprendizado. Isso é uma forma de constatar que realmente o meu treino foi de qualidade, eu tive um aprendizado eficaz, tá? Tudo vai depender, é claro, né, de o quanto as tarefas são semelhantes ou os ambientes de prática são semelhantes. Precisa ter uma certa familiaridade, se assemelhar em alguma forma para que eu possa transferir. Porque se for uma coisa
muito distinta, pode ser que eu nem consiga perceber. Aí o professor tem que me orientar. Tem que dizer para mim, ó, assim, ó, lembra aquele exercício que a gente fez? Você dá para usar para o mesmo movimento. Eu falo assim, tá, agora eu consegui enxergar. Porque às vezes o que não se consegue é perceber, né, a semelhança da tarefa, ok? Então, quando a gente treina, por exemplo, um aluno para manutenção de equilíbrio, tá? Mas esse equilíbrio é treinado numa superfície plana, rígida, firme, que é um ambiente muito controlado, que a gente diz. Não necessariamente ele vai conseguir manter o mesmo equilíbrio quando ele for colocado em superfícies irregulares ou quando ele tiver distrações visuais, tá? Então, a gente tem que utilizar o ambiente da prática, ele tem que ser similar ao ambiente real. Tá? Isso melhora a transferência do aprendizado. Eu vou dar um exemplo da minha área, tá? Algumas pessoas, depois que sofrem fraturas e tal, precisam reaprender a andar, porque ficam mancando, porque ficam com alguma deficiência na hora de andar. Tudo bem, a gente tem alguns instrumentos que eu posso, dentro da minha prática diária, utilizar para treinar essa pessoa para andar novamente. Um deles é a utilização da barra paralela, né? Onde a gente tem um corredorzinho com apoio dos dois lados de corrimão para que o cara ande ali. Adianta eu andar com a pessoa só ali? Eu nunca gostei. Eu sempre faço uma primeira etapa no ambiente controlado e depois eu levo para fazer treino de marcha na rua. Ele vai andar na barra paralela o resto da vida? Não, ele vai andar na rua, na calçada. Ele vai andar no lado externo da clínica. Então, eu não posso deixar que ele conheça apenas a barra paralela, porque é um ambiente estável demais. Vai ser fácil para ele andar ali. Ele não vai sentir as dificuldades do processo. Quando eu levo ele para fazer a prática na calçada esburacada, aí sim eu estou utilizando o ambiente o mais próximo do real. Eu estou utilizando o ambiente, posso utilizar o ambiente real para um treinamento? Sim. Por que é importante, por exemplo, para os jogadores de futebol conhecerem o campo, irem até lá? Cada gramado é diferente, cada lugar é diferente. Eu treino num lugar que tem um gramado perfeito, sem buraco, não sei o quê. Aí eu vou fazer uma competição lá no Rococó, que o gramado é péssimo, esburacado. E eu não consigo desenvolver da mesma maneira. Se eu já treinei alguma vez na vida num gramado esburacado, eu tenho como fazer transferência. Se eu nunca treinei na vida, então é impossível de fazer? Não, não é impossível, mas é mais difícil. Tá? Então, a priori, quanto mais real for o ambiente para praticar, melhor. Então, eu posso fazer diferenciações. Numa etapa, eu faço num ambiente mais controlado. Ele adquiriu bem essa prática. Vamos para um ambiente mais próximo do real. Tá? Então, quanto mais elementos ele tiver dessa prática, melhor vai ser a transferência. Se eu treino o movimento exatamente como o movimento é feito na prática, ele vai ter melhor eficiência. Ele consegue transferir com mais facilidade. Tá? Na prática, a gente tem algumas coisas que a gente sempre vai ter que pensar, né? Quanto tempo ou qual o número de tarefas eu vou querer impor para aquela prática? Quanto de prática eu vou fazer, né? Naquele momento. Quais as qualidades que eu vou exigir nas tarefas? São tarefas mais gerais, que utilizam movimentos mais gerais? Ou são tarefas mais detalhadas, que precisam de movimentação mais específica? Tá? Depende, eu posso usar as duas? Sim, eu posso usar as duas. Não preciso necessariamente optar por uma única, tá? Mas naquela prática em que eu estou programando, eu preciso pensar.
Por isso que quando a gente fala para vocês, quando vocês vão fazer um planejamento de aula, eu não posso cair de paraquedas lá e falar assim, eu vou fazer de qualquer jeito. Eu preciso planejar. Eu preciso saber quanto tempo de prática eu tenho para fazer. Isso vai fazer uma distinção de quanto de tarefa eu programo para aquele momento. Então, é aquilo. Eu tenho que realizar uma prática, uma aula de dança de 1 hora. Eu preciso programar atividades que preencham este tempo de 1 hora. Vai ser 1 hora só dançando? Não sei do jeito que você vai planejar. Pode ser 1 hora só dançando do começo ao fim. Eu posso dividir em blocos de tarefas? Nós vamos fazer uma primeira etapa de alongamento e aquecimento, aí eu faço uma etapa intermediária de dança mesmo, e eu faço uma etapa final novamente com alongamento e relaxamento. Depende do que eu quero. Você pode utilizar todas as formas. Não tem o menor problema. Mas eu tenho que planejar. Eu tenho que pensar qual é o meu objetivo nesta aula. Meu objetivo nessa aula de dança é resistência aeróbica. Então, boto os caras para dançar a 1 hora sem pausa. Eu vou treinar mais resistência. Se eu der intervalos, eu quebro um pouquinho o ritmo de endurance. Então, a aula vai ser planejada também, de acordo com isso aqui. Qual é o objetivo que eu tenho? O que eu quero conseguir naquela aula, tá? E aí eu determino, através do objetivo, eu determino quanto, eu determino qual a qualidade, quais movimentos que eu vou usar. Eu tenho que entender quantas vezes eu vou treinar. Uma frequência semanal de treino de 1 vez por semana, o cara não vai conseguir uma aprendizagem eficiente a curto prazo. Ele vai precisar de mais tempo para conseguir isso, porque ele pratica com uma frequência menor. Se eu quero que ele esteja apto de maneira mais rápida, eu aumento a frequência. Se a gente for pegar aqui, isso é muito simples de a gente entender. Vou pegar atletas. Os caras até eles treinam, às vezes, 7 dias por semana. Claro que o objetivo é completamente diferente. Ele tem um objetivo profissional, um objetivo de competição. Ele precisa disso, tá? O cara vai participar de um concurso de dança. Ele tem que ter uma frequência de treinamento alta. Porque senão ele não atinge o objetivo no tempo que ele quer. Tá? Então, tudo isso a gente planeja, a gente pensa em como a gente vai fazer em cada momento, tá? Quais são os tipos, né, de prática? A gente pode dividir em alguns tipos. A gente pode fazer uma prática inicial, que foi isso que a gente conversou agora, né? Como que eu faço? Eu posso usar várias formas em uma única aula? Posso, tá? Posso utilizar uma forma inicial em que o primeiro contato que ele faça para conhecer o movimento, para conseguir aprender os principais aspectos do movimento. Então, por exemplo, quando eu estou falando de aula de dança, de repente uma prática inicial de ritmo. O indivíduo precisa entender o que é ritmo, o que é cadência, o que é compasso para ele conseguir acompanhar. Então, eu posso fazer uma proposta de uma aula inicial, onde ele vai conhecer principalmente a questão de ritmos, os aspectos de movimentos mais lentos, mais amplos. Eu inicio de uma maneira mais simplista, mais simplificada, e vou introduzindo novos elementos. Coordenação, velocidade, né? E tudo mais. A utilização com duplas, porque uma coisa é dançar e fazer uma coreografia sozinho. Outra coisa é você fazer uma coreografia coletiva, onde eu tenho que saber a minha demarcação no palco, onde eu tenho que saber
Isso são coisas que devem ser introduzidas para quem é iniciante aos poucos. Tá? Posso fazer uma prática do todo, completa, né? Ou pode a gente chamar disso de prática maciça, onde o movimento vai ser feito completo de uma única vez. Então, eu posso pegar uma aula de dança e colocar todos os elementos no mesmo momento, mesmo que o cara seja iniciante? Posso. Só que eu vou ter que saber que ele vai ter maior número de erros e que provavelmente ele vai ter que ter um período de descanso. Porque senão ele não consegue acompanhar. Geralmente, por exemplo, as aulas de dança a gente faz de que maneira? Em partes. Aprende uma primeira coreografia, um primeiro momento da coreografia, depois introduz outra coisa e vai aumentando gradativamente. Mas eu posso fazer a coreografia inteira e depois faço a repetição. A primeira vez que ela for feita inteira, provavelmente eu vou ter que fazer algumas pausas. Para esse cara descansar e não só descansar, absorver a informação que lhe foi passada. Tá? Não é só uma questão de descanso físico. É uma questão de permitir que o meu sistema nervoso consiga guardar essa informação. Armazenar até na questão de memória mesmo, memorização. Tá? Então, por exemplo, eu posso treinar lá 30 arremessos lá na cesta de basquete, mas eu dou 30 segundos de intervalo entre uma tentativa e outra. Eu dou 10 segundos. Posso. Tá? Sem nenhum problema. Isso quem vai fazer e quem vai planejar é o professor. Ele que vai elencar para aquele momento qual é a melhor forma de realização, tá? A prática em blocos, que é essa que eu comentei com vocês, divide por partes, que pode ser, e geralmente são isoladas, e eu vou integrando uma unidade na outra. Então, ó, a gente vai aprender os passos, que vai do começo da música até essa parte aqui que ela fala, vamos lá! E aí você faz a primeira etapa. Daí para frente, eu vou ter uma outra etapa, eu vou introduzir coisas a mais. E depois eu tenho a coreografia toda. Eu fiz em blocos, tá? Depende, é mais fácil muitas vezes para o indivíduo conseguir aprender. Adquirir aquela habilidade naquele momento. Conseguir memorizar as etapas. Né? Porque ele tem isso pausado, compactado em partes, em pedaços. Tá? Então, ele consegue fazer. Geralmente, quando eu consigo fazer essa eficiência melhor em blocos? Quando a interferência do ambiente, do contexto, não é muito grande, né? Eu não tenho grandes interferências do meu contexto, é um ambiente um pouco mais estruturado, tá? O aluno vai repetir várias execuções da mesma tarefa, para que depois ele possa passar para a próxima etapa. Ou seja, eu primeiro faço com que ele faça a primeira etapa da dança várias vezes. Só quando ele estiver bem naquela etapa, eu passo para a próxima. Tá? Isso facilita a aquisição. Mas isso também depende do que eu quero. Eu quero realmente deixar mais fácil? Ou não? A ideia é fazer com que ele tenha o maior número possível de situações no mesmo momento para que ele consiga encontrar um eixo de adequação. Toda vez que a gente vai passar uma atividade inicial, a gente vai ensinar os movimentos de maneira bem detalhada e por etapas. Eu treino um primeiro movimento. Quando ele aprender esse movimento, aí eu começo a fazer um outro movimento associado. Tá? Isso dentro da prática em blocos. Depois disso, no final, eu vou ter uma prática maciça, em que eu posso fazer do início ao fim, sem pausas, inclusive. Tá? Que aí eu vou ter a somatória de cada coisa que eu adquiri.
que pode ser um movimento único ou vários movimentos, uma tarefa única ou várias tarefas. Não tem o menor problema. Tá? Como eu vou diferenciar isso? Então, é extremamente importante que eu faça o quê? A análise, gente. É isso que eu preciso entender. Toda vez que eu vou analisar para montar e planejar uma aula, eu preciso ter ideia do quê? Qual é o meu público-alvo? Com que alunos eu estou lidando? Alunos que já fizeram isso, alunos que nunca fizeram isso, uma turma mista de alunos que já praticam e alunos que nunca praticaram? Diante dessas informações, eu vou buscar quais são as melhores estratégias que eu tenho para ensinar. Tá? Não dá para a gente fazer coisas que eu estou fazendo, preparando uma aula para uma turma de iniciantes e eu já quero propor uma prática que o cara só consegue realizar quando ele já treinou 3 anos daquela tarefa. Eu não vou ter sucesso. E o importante é a gente não ficar preso nessa questão de ficar assim, não, eu criei uma estratégia, eu vou usar essa estratégia porque ninguém me convence que tem outra melhor. A questão, acho que mais importante de tudo é a gente perceber o quê? Putz, eu criei, porque às vezes a gente faz um planejamento de aula tão bonitinho, tal, super bacana. Quando você vai para a prática, você fala assim, que droga, não foi nada do que eu pensei que seria. Saiu uma porcaria, não saiu do jeito que eu queria, não atingiram os objetivos direito. Qual é o problema? A estratégia está aí para ser mudada. Eu tenho várias para conseguir eleger. Professora. Oi. Levando para a prática, eu dou aula de capoeira já faz uns 6 anos, 7 anos, por aí. E geralmente a gente sai de casa com uma pré-aula já, né? Com uma proposta de aula, de treino. Sim. E várias vezes, exemplificando o que a senhora está falando, a gente chega lá e tem que adaptar a aula por conta de idade, por conta de... tem alunos de idade variada, né? Você planeja... Sim. Uma rotina que você tem X alunos de idade, então eu consigo dar. Aí você chega lá, vai 3 pessoas a mais com idade diferente. Você já tem que mudar a estratégia, já né? tem que mudar. Isso quando não aparece uma pessoa nova, que daí você tem que mudar tudo mesmo, né? Exato. Então Perfeito. é bem na prática mesmo que você acaba tendo essas Sim, respostas. é bem isso mesmo. E é aquilo, né? O que você está falando. A gente sempre vai sair com um planejamento, né? Só que eu sempre brinco que assim, você planejou uma aula, você tenha sempre uma carta na manga, né? Você tem que ter uma carta na manga. Tá. Por uma eventualidade não der certo, e isso a gente muda, gente, na hora da aula, é o que você tá falando. Cheguei lá, putz, fui surpreendido que tem mais 3 pessoas que eu não estava esperando e com idades completamente diferentes e uma que nunca treinou na vida. Que não sabe nem o golpe base que eu preciso ter, nem a ginga base da. Então, assim, você vai precisar mudar a estratégia naquele momento, né? E é isso que eu brinco que é legal que a gente faça. Por quê? Eu sempre falo que alguns profissionais são assim. Você tem de diversas formas em todas as áreas, né? Vários profissionais. Mas eu brinco que alguns têm síndrome de Gabriela, né? Nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, Gabriela, né? São avessos à mudança. E isso, às vezes, implica numa baixa efetividade do aprendizado dos seus alunos. Porque você não quer mudar, nunca, entendeu? Você não... Tem coisas, gente, que a gente tem que brincar, que é aquilo. Foi porque eu quis que eu mudei? De repente é aquilo, você programou uma aula. Não, você não mudou porque você quis, você mudou porque chegou lá na hora, você falou assim, pô, se eu for fazer isso não vai dar certo. Não vai rolar. Eu preciso mudar a estrutura. Vocês vão ter profissionais que não, que eles vão fazer com aquela mesma estrutura. E aí é aquela aula que muitas vezes você fala assim, ou o aluno que foi pela primeira vez fala assim, não volto mais não. Muito ruim.
que é o que você falou, quando você vai fazer aula para o aluno que está iniciando, ele também tem que se sentir acolhido, ele tem que se sentir participante, né? Eu imagino, por exemplo, a minha frustração, se eu chegasse numa aula de capoeira sua e não conseguisse participar de nada da aula, desenvolver nenhuma tarefa mínima, né? Isso é um pouco frustrante também para o aluno. Eu falo isso. Pode falar. Eu falo isso pela vivência, pela minha vivência, né? Sim. A gente teve um feedback de um aluno nosso que veio de um outro lugar em que a mãe passou para a gente, na primeira aula, ela deu os parabéns, né? Ela falou, poxa, eu queria só agradecer o jeito que vocês trataram o meu filho hoje, porque ele é apaixonado por capoeira, ele não podia ver uma roda de capoeira que ele queria ir lá ver, só que a primeira oportunidade que ele teve de fazer uma aula, chamaram ele para fazer, deixaram ele de canto, sem dar a mínima atenção para ele. E enquanto todo mundo estava fazendo tudo, praticamente, e ele ficou de canto, sem fazer nada, né, praticamente. Não participou, né? Aí ela veio dar os parabéns. Mas, assim, isso é complicado, professor, porque isso não só da capoeira, que nem eu falo por causa da prática mesmo. Você tem que saber, né, dosar para agradar todo mundo, e isso que é o complicado, né? Você tem que dar atenção para o que chegou, você tem que dar atenção para que já é mais antigo. Aí que é complicado. Eu falo que com 6, 7 anos que eu tenho, a gente se pega em umas saias justas de vez em quando, que é complicado. Sim, mas isso realmente acontece, é o que você falou. A gente vai criando até os sistemas e mecanismos que eu brinco de jogo de cintura, mas ainda assim é o que você falou, a gente vai passar por saias justas? Vai. Só que é aquilo, claro que com o seu tempo de experiência, você vai conseguir sair dessas saias justas de maneira um pouquinho mais fácil do que quando a gente está começando, né? Mas é por isso que eu sempre brinco, sempre saiam com um plano B. Toda vez que eu planejo alguma coisa, eu sempre tenho um plano B em mente, para qualquer coisa, né? Eu sempre falo assim, porque é aquilo, se tudo der errado, eu ainda tenho essa possibilidade. Pode ser que ela não dê certo também, mas eu tenho. Né? Eu acho que o que a gente não pode é se fechar para essas questões das possibilidades, de como fazer, né? De como fazer diferente, porque é muito bacana quando a gente está dentro de uma área, você ouvir um depoimento como esse. Você fala assim, poxa, tá valendo super a pena meu trabalho, porque fez a diferença, né? Então eu acho que isso é muito legal, tá? Então, sempre pensem em tudo, mas sempre pensem numa estratégia. Se não funcionar isso, como é que eu faço? Eu tenho que pensar numa estratégia que eu possa utilizar. Tá? Então, lembrem sempre disso. Eu acho que quando a gente lembra disso, a gente fica um pouquinho mais preparado. Ainda assim, claro que vão ter problemas no caminho, isso sempre acontece. Mas aí a gente consegue ir tirando o melhor, né, de letra aí. Outra forma que a gente tem são as práticas que nós chamamos de randômicas, tá? Que é feita de maneira mais generalista, onde eu misturo várias atividades diferentes, tá? Eu tenho um objetivo sempre definido, tá, gente? É isso que é o principal. Em qualquer situação que vocês estejam, o que eu preciso ter é o meu objetivo de forma clara. A forma que eu vou utilizar para alcançar esse objetivo, isso pode variar bastante, tá? Tem uma variação grande de pessoa para pessoa, de profissional para profissional, de jeito para jeito, tá? E é isso que eu falo. Isso a gente não pode comparar, né? As formas, é o que eu falo. Alcançar um objetivo, tem muitos meios de alcançar esse objetivo. Então, para alcançar o mesmo objetivo, eu tenho uma gama de exercícios imensos que eu posso fazer. Eu tenho uma vastidão de protocolos de treinamento que eu posso utilizar. Tá? Nem por isso, este está certo e o outro está errado. São simplesmente diferentes. Tá? Isso eu não gosto de ter esse julgamento em nenhuma das áreas, né? Dentro da questão, por exemplo, que eu sempre brinco, né, com o pessoal da físio, eu falo assim, gente, tem 1 milhão de jeitos diferentes para você ganhar força de quadríceps. Não é porque eu faço o cara sentar e levantar
e o outro faz ele só esticar lá, fazer a extensão do joelho sentado, nenhum dos dois está errado. A gente só usou formas diferentes, o objetivo é o mesmo. Então, tenham sempre em mente o objetivo de vocês, tá? E aí eu posso variar, eu posso misturar de uma maneira ou de outra, tá? Então, por exemplo, um treino para fazer impulsão vertical. Eu posso elaborar através de circuito, onde ele vai fazer impulsão vertical de várias formas diferentes? Posso. Não tem nenhum problema. Faz uma vez em cada local e tal. Isso é uma prática randômica que a gente chama. Eu usei vários formatos para ter o mesmo objetivo, tá? Quais são as vantagens? Como envolve mais operações cognitivas, ele vai fazer o indivíduo utilizar mais planos motores, né? Se eu faço bastante alteração de plano motor, é aquilo, eu tô aumentando a vivência dessa pessoa. Quanto maior vivência, a longo prazo, a retenção da aprendizagem é maior. Tá? Pode ser que isso não seja evidente nesse primeiro momento. Pode ser que o cara fale assim, putz, a atividade foi uma porcaria, cara, eu fiz tudo errado, deu mais erro do que acerto e tal. Mas a longo prazo, isso pode ser favorável. Porque ele também vai ter que fazer mais adaptações, é isso. Ele vai ter que usar mais planos motores, ele vai ter que fazer mais ajustes, ele vai exigir mais da parte cognitiva. Quanto mais eu exijo do meu sistema nervoso central, mais ele retém informação. Então, isso torna a aprendizagem mais efetiva. A longo prazo, isso vai tornar essa vivência melhor, tá? Então, claro que eu posso alternar formas de praticar, tá? A prática constante, aquela que eu uso o mesmo plano motor, né? Eu faço aquele condicionamento, tá? E vou tentar fazer um desempenho de uma habilidade única. Eu trabalho essa habilidade só ela naquele momento, tá? Faço sempre, faço a repetição. E aí, isso é extremamente eficaz em ambientes em que eu não vou ter, ou quando aquela pessoa não precisa de grandes transferências. Sempre que ela for praticar, ela vai praticar naquele local daquele jeito. Ela não vai precisar mudar. Ela não vai ir, por exemplo, para a competição que ela vai para um lugar diferente. Nada disso. Talvez essa seja uma prática elegível para aquele momento. Não tem o menor problema. Tá? Eu posso eleger dessa maneira sem ter nenhuma dor de cabeça em relação a falar assim, ai, tá errado ou tá certo. Não. É o que eu quero de objetivo naquele momento, tá? Sem nenhum problema. E as práticas variáveis, tá? Onde eu faço, às vezes, dentro de um mesmo treino, variações de movimento, tá? Então, por exemplo, arremessar lá a bola, eu vou treinar em distâncias diferentes, com trajetórias da bola diferente. Eu posso mudar, lembra que a gente viu naquela aula prática? Faz com o lado dominante, depois utiliza o lado não dominante. Isso é uma variação que eu faço. Tá? E pode ser feita sem nenhum problema. Geralmente, isso vai também facilitar as adaptações, então facilita as transferências de aprendizagem. Quanto mais eu faço variação, maior número de parâmetros eu tenho, eu vou conseguir fazer melhores adaptações dos meus movimentos, consequentemente, eu tenho melhor transferência de aprendizagem. Tá? Mas é o que eu falei para vocês, a gente vai eleger de acordo com o público que eu estou, com o momento em que eu estou utilizando aquilo, com o objetivo que eu tenho para aquele momento de aula. Nenhuma delas é superior ou inferior à outra. Todas elas têm vantagens e têm desvantagens.
Eu vou eleger a melhor para aquele formato que eu preciso naquele momento. Vou modificar quantas vezes eu achar que seja necessário. Vou alterar a forma de praticar quantas vezes eu achar que eu preciso. Não tem nenhum problema. E a gente tem uma diferença entre a prática que nós chamamos de compacta e a prática distribuída, tá? O tempo da prática durante um movimento ou uma tarefa, ele é maior do que o repouso, tá? Entre uma tentativa e a outra. Isso a gente chama de prática compacta. Pode levar à fadiga em algumas tarefas, mas dependendo do qual é o meu objetivo, não tem o menor problema, tá? A gente também não pode querer que um treinamento ou uma prática não leve a nenhum tipo de fadiga. Falo que a fadiga não é o meu problema. O problema é a exaustão, né? Também não preciso levar o indivíduo à exaustão em que ele tenha problemas por conta daquilo, tá? Claro que depende também do aluno que eu tô falando. Se for um atleta, ele vai fazer treinos até a exaustão? Vai. Vai. Eu sempre brinco com os atletas com os quais eu trabalhei. Falo assim, ser atleta não é sinônimo de saúde. Porque você vai impor limites extremos. E esses limites extremos, em algum momento, vão cobrar um preço. Física, emocionalmente, ou as duas coisas, física e emocionalmente. Tá? Isso é muito distinto, tá? Vai variar bastante de pessoa para pessoa. Aquilo. As pessoas têm um formato individual que vão se dispor melhor com a compacta ou com a distribuída, que a quantidade de repouso ela é igual ao tempo da prática ou um pouquinho maior, tá? Depende, cada pessoa se adapta melhor de uma maneira. Eu já fiz as duas, eu não acho que tenha muita dificuldade para as duas, não. Dá para fazer. Pode alternar? Pode alternar. Eu até prefiro que a gente tenha uma alternância, porque isso dá uma dimensão, uma variação diferente para a gente. Eu tenho uma sensação diferenciada, tá? Tudo bem, gente? Beleza. Tudo sim. Perfeito. Dúvidas? Não, foi tranquilo. Tranquilo? Curiosidades, sim. Colocações que vocês queiram fazer? Tranquilo, Pro. Perfeito. Gente, findamos nosso conteúdo, tá? Lembrem, semana que vem vocês têm prova, a prova é acumulativa, estudem, tá? Vai ser o mesmo formato que nós tivemos na B1, tá? Então, eu vou disponibilizar o link para vocês. O link de vocês abre no dia 18, que é quinta-feira, às 18 horas, a partir das 18 horas está aberto, e fecha no dia 19, às 17 horas, tá? Assim, fiquem atentos pela questão de não perder prova, né? Não perder prazo para realizar essa prova. E cuidado, tentem não deixar para as últimas horas, porque a gente não sabe como é que ficam as questões tecnológicas aí. Às vezes a internet da gente dá uma pane, né? Um celular dá uma truncada, então é melhor que vocês não deixem para fazer no último momento, né? Não vai acessar a prova, pelo amor de Deus, no dia 19 às 16h45, né? Pelo amor, que daí é só tensão. Se cai a internet no meio do caminho, pronto, já lascou tudo, tá? Então, assim,
Fiquem atentos a isso, tá? Verifiquem se fizeram todas as atividades que estão distribuídas para vocês no portal também, tá? A parte que vocês já tinham que fazer online, tá? As nossas atividades, as que eu fiz a proposta, vocês já fizeram, quem fez já está entregue. Eu já lancei, inclusive, a pontuação. Não sei se vocês viram, mas já fiz o lançamento de pontos para vocês das atividades que nós desenvolvemos em aula. Tudo bem? Sim. Sim. Querem tirar dúvida de algum outro assunto que ficou pendente, que vocês não entenderam direito? Ou tá tudo na paz? Tranquilo. Professor, você vai passar o roteiro de estudo? A prova? É o que a gente já viu do primeiro semestre, e essa última parte, deem uma atenção especial à parte de sistema nervoso, tá? Tá bom, obrigado. Nada. Ô, Pro, Oi, professor, pode falar. o conteúdo para estudar, qual que é para a prova de amanhã? De primeiro socorro, sabe? Também é acumulativo, Henrique, Aham. tá? Desde o que vocês viram do primeiro até o que vocês viram nessa última parte, tá? Então, assim, deem uma olhada nessas últimas estruturas que a gente teve. Ressuscitação cardiopulmonar, toda essa parte de fraturas, tá? Beleza. Tranquilo? Sim, tranquilo. Então, tá bom, pessoal. Obrigada pelo Boa noite, semestre, pela senhora. participação de vocês, pela ajuda de vocês, né? Me ajudaram com a parte aí, de vez em quando, de tecnologia que eu me enrosquei. Obrigada. Imagina, é gente indireta. Valeu, gente. Brigadão, tá? Imagina. Tchau, boa Obrigado noite, senhora. Tchau, pelas gente. aulas. Bom descanso. Façam as coisas com calma, tá? Direitinho as provas, tranquilos. Obrigado Tá pelas bom, aulas, obrigado. viu, Pro? Imagina, gente, eu que agradeço. Obrigado, professora. Boa noite. Tchau. Boa noite, gente. Tchau, tchau.